Graça e paz a todos. Nós estamos na Escola Bíblica Dominical de Adultos da Igreja Batista de São Martim. Mas se você não é adulto, está ao alcance da nossa voz. Você é nosso convidado para juntos partilharmos o estudo da Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar de uma forma muito sucinta sobre o tema Vencendo a Injustiça. E nós vamos basear, então, o nosso rápido estudo no livro de Eclesiastes, do sábio Salomão, né? E o que ele falou a respeito da injustiça, para que nós possamos ter uma atitude cristã diante das adversidades que se apresentam ao redor de todos nós, né? O nosso conceito de justiça é um conceito falho, né? E nós, como pessoas humanas, somos tendentes a ser juiz de todas as coisas. Isso é natural, né? E muitas vezes nós achamos que somos injustiçados, né? Pela sociedade ou pelas pessoas e às vezes até pelos nossos familiares. E isso acontece de forma muito significativa quando nós fazemos sempre um julgamento comparativo entre nós e os outros, né? Nós julgamos que merecemos mais benesses e julgamos também que tem muita gente, né, sendo beneficiada injustamente, né? E às vezes isso nos traz algum incômodo, né? E também quando nós voltamos os nossos olhares para a sociedade, nós vemos também que existe muita injustiça para com as pessoas, né? Aí vem a ideia da justiça social que o sábio Salomão traz aqui no livro de Eclesiastes, né? A gente é muito fácil observar isso, que poucos têm muitos e muitos não têm quase nada ou nada, né? Vive numa situação realmente muito difícil, uma situação de injustiça, né? Nós sabemos, como crentes, que a injustiça é fruto do pecado, né? Isso vem desde a antiguidade, né? Da queda do homem, né? O homem pecou e aconteceu, então, injustiças aí, a partir do pecado do homem, injustiça que acontece, se sucede ao nosso redor e não é pouca. É grande a quantidade de injustiça que nós presenciamos. E por que assim? Porque o homem se desviou de Deus, o homem passou a andar caminhos distantes da orientação da palavra de Deus. Então, como diz as Escrituras, lá em 1 João, no capítulo 9, verso 15, que o mundo jaz no maligno. Então, esta é a situação, né, que nós vivemos. Por isso, tanta injustiça. A injustiça está muito bem perto de cada um de nós, né? Agora, nós, como crentes, nós temos recursos especiais, né? Nós temos a experiência de salvação, né, que nos dá a capacidade, né, de identificar aquilo que é justo e aquilo que é injusto. Por que acontece? Porque nós temos essa capacidade, porque temos a presença do Espírito Santo em nós. E o Espírito Santo é que nos dá essa capacidade, nos habilita, né, a discernir o que é justo daquilo que é injusto. Então, o sábio Salomão, ele fez várias reflexões que eu gostaria de trazer alguns textos de Eclesiastes e fazer alguns pequenos comentários a respeito das reflexões de Salomão sobre a injustiça. O primeiro que eu quero ler para vocês é Eclesiastes capítulo 4, versos de 1 a 6. Veja o que é que diz o sábio.
De novo olhei e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder está do lado dos seus opressores, e não há quem os console. Por isso considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois esse ainda tem que viver. No entanto, melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu, porque não viu o mal que se faz debaixo do sol. E continua o sábio. Descobri que todo o trabalho e toda a realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Por isso, também é absurdo correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Essa é uma reflexão do sábio Salomão que nos leva a pensar na questão da justiça, né? A justiça social, né? Então, diz ele, né, que é mais feliz morrer, porque viver você vai ter que viver com muita injustiça no seu entorno. E ele vai ainda mais adiante. Ele disse que seria melhor nem nascer, porque não ia provar a opressão da injustiça. E ele continua então fazendo outras observações sobre a injustiça. Outra modalidade da injustiça é que alguém de braços cruzados, diz ele, tem muito, enquanto outros, trabalhando tanto, não tem o suficiente. Talvez eu e você, a gente tenha feito essa análise que o sábio Salomão fez, né? Observe isso na prática, né? Gente que não trabalha tanto e tem muito, e você que trabalha tanto tem tão pouco, né? E observa então aqui o sábio o seguinte, que nós somos tendentes à competição. E por isso que muitas vezes nós nos comparamos uns com os outros. Eu tenho mais do que fulano, eu tenho menos do que cicrano, entendeu? Então nós estamos sempre nos comparando com os outros. E ele diz que isso leva o quê? As pessoas a trabalharem muitas vezes de sol a sol. Trabalhar para ter um pouco mais, para ter mais do que o outro. Porque nós queremos mais do que os outros, né? E muitas vezes, diz o sábio, que isso prejudica a você mesmo. Isso é melhor ter uma porção só e viver em paz, viver com alegria, viver de uma forma equilibrada, do que lutar com tanta ambição para ter 2 punhados e, na realidade, viver uma vida de cansaço, de exaustão, né, sem direito a descanso, sem direito à recreação e ao lazer. Então, o sábio Salomão observa o seguinte, que não adianta você correr e ter muito, porque diz ele, porque tudo é vaidade, tudo passa. Vai chegar um dia em que nós acumulamos as coisas e morremos e não levamos nada. Então, ele nos adverte para essa questão da competição, que isso faz parte do nosso mundo humano, né? A gente querer competir com os outros, ter mais do que os outros, ter igual aos outros, quando a gente passa a fazer um padrão de vida baseado na vida dos outros, quando na realidade a gente deveria viver feliz com aquilo que Deus permite que vivamos, né? A justiça tem várias matizes, assim. Você tem justiça de pessoas contra você, você tem a sociedade contra você, você tem de você para com o seu próximo, tem de você para com a sociedade, e às vezes é de você até com você mesmo. Você é injusto com você mesmo, porque fica se cobrando muitas coisas que não é para você cobrar de você mesmo, né? Então isso também é injustiça. Veja mais outra reflexão que o sábio faz, em Eclesiastes capítulo 5, verso 8, apenas um verso.
Se você, diz o sábio, se você vir o pobre oprimido numa província e vir que eles são negados o direito à justiça, não fique surpreso, pois todo oficial está subordinado a alguém que ocupa posição superior. E sobre os dois, há outros em posição ainda mais alta. Isso é uma advertência, por quê? Porque muitas vezes nós somos injustos porque somos conduzidos a ser justos, né? Você e eu, nós trabalhamos numa empresa e a empresa tem lá os seus processos, a sua maneira de conduzir. E às vezes são processos, requerido do funcionário atitudes injustas, né? Então, o seu chefe, aquele que é superior a você, então determina que você tome atitudes injustas. E o sábio aqui, ele traz, então, as autoridades que estão sobre nós e que muitas vezes nós, por depender, né, dessas autoridades, muitas vezes nós agimos de forma injustas. Então, nós, como crentes, precisamos estar atentos para não ser conduzidos à injustiça, porque tem pessoas de autoridade sobre nós nos conduzindo ao erro, a fazer aquilo que é injusto. A justiça de Deus é diferente da justiça dos homens, né? Nas Escrituras nós encontramos muitas passagens e encontramos também uma orientação maravilhosa para o nosso conceito de justiça, né? Então, um verso que eu acho muito interessante é o 2 Timóteo 3,16, que diz: toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para instruir em justiça. Ora, a justiça pode fazer parte, né, do conjunto de ensinamentos das Escrituras para o nosso viver. Então nós precisamos ser instruídos com a palavra de Deus, porque ela é proveitosa para nos instruir em justiça. Nós podemos aprender com as Escrituras, e é por isso que nós estamos na Escola Bíblica Dominical, para estudar a palavra de Deus, para ser instruídos, para ter atitudes justas que agradam a Deus. Como é a nossa justiça? Como é? O profeta Isaías, ele pinta com umas cores muito chocantes a nossa situação de justiça. Veja Isaías 64:6. O que é que o profeta diz? Mas todos nós somos como o imundo, e toda a nossa justiça como trapo de imundícia, e todos nós caímos como folha, e as nossas culpas como um vento nos arrebata. É assim que é a nossa atitude com relação à justiça. Muito falha. Por quê? Porque nós somos humanos, porque sofremos a influência do mundo pecaminoso e nós precisamos estar muito atentos. O Velho Testamento, né, nos adverte sobre isso, o profeta Isaías, mas no Novo Testamento também nós encontramos lá em Romanos 3, que todos pecaram, todos nós pecamos. Ele diz: não há um justo, nem um sequer. Pode examinar lá em Romanos capítulo 3. Então, não há um justo, nem um sequer. Então, nós temos essa limitação. Mas observe que, pela graça de Deus, nós podemos nos tornar justos diante de Deus. Veja que grande privilégio Deus nos dá. E isso está registrado lá em Romanos 5,19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Eu e você, pela graça de Deus, podemos nos tornar justificados diante de Deus. O que é que nós aprendemos então com esses ensinamentos, com essas reflexões da Escritura Sagrada e das apreciações aí do sábio Salomão? Que a nossa justiça
é diferente da justiça divina, né? A justiça divina é perfeita. Enquanto a justiça de Deus opera, né, pela compaixão e pelo amor, né, a nossa justiça opera através dos nossos padrões humanos. Então a gente precisa estar atento, porque só o Senhor é que é justo, plenamente justo. Mas, apesar de justo, ele é compassivo e amoroso. Então, lá Salmo 116, verso 5. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. Né? Uma evidência clara, né, de que Deus e Jesus Cristo, ele é justo para conosco, é que Jesus veio e, por necessidade nossa, ele veio para fazer justiça. Né? A justiça de Deus que se cumpriu em Jesus, para que ali, na cruz, ele manifestasse o seu amor, manifestasse a sua misericórdia e a salvação para todos nós. Assim nós somos feitos justos, né? Justificados pela fé, né, na graça de Deus, presente de Deus sobre nós. Pergunta-se, então, tenho buscado a justiça, ser justo nas minhas atitudes? Tenho buscado o exemplo de Deus que opera na misericórdia e no amor? Assim deve ser também o nosso objetivo. Viver sempre nas nossas decisões, vivendo o Evangelho de Jesus, usando de misericórdia e de amor. Como vencer, então, como nós podemos vencer a injustiça? E Jesus vai dar, então, a receita. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, no reino de Deus, a justiça. Né? Então, a gente deve buscar a Deus, buscar as coisas relacionadas a Deus, né? Na sua palavra. Então, nós temos aí um reino de justiça. Outra dica importantíssima para você que quer viver uma vida de justiça é viver na dependência do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo em nós, ele nos habilita ao discernimento, porque tem muita coisa que parece que é justa, mas não é. Então o Espírito Santo vai nos ajudar a discernir aquilo que é justo daquilo que é injusto. Então, meu caro irmão, se você em algum momento se sentir assim, um tanto desprestigiado, porque você está se comparando com as outras pessoas que não tem mais do que você está sendo injustiçado, não olhe para os outros. Dê uma olhadinha, por exemplo, em Jesus Cristo, no exemplo de Jesus. Jesus, olha, era Deus e ele veio, ele se humilhou, assumindo a forma humana. Né? Ele veio como criança. Jesus veio como criança. E foi o que aconteceu? Não teve lugar para ele. Ele nasceu numa estribaria entre os animais, totalmente rejeitado. Jesus ainda bebê, veja que injustiça, Jesus ainda bebê, Herodes, enciumado, mandou matar Jesus. Foi preciso José e Maria fugir para o Egito. Imagine quanta injustiça com Jesus. O próprio Pilatos, quando Jesus já estava homem feito, né, o próprio Pilatos reconheceu e chegou a dizer com sua própria boca que não via em Jesus culpa alguma. Mas mesmo assim, ele entregou Jesus injustamente para ser morto numa cruz. Agora veja a misericórdia e o amor de Deus. Aquilo que era injustiça dos homens, Deus fez justiça contra o pecado. Ali na cruz, né, o pecado foi pago o preço, né?
pelo pecado de todos nós, meu e seu. Jesus assumiu, ali foi feito a justiça e o amor de Deus. Para quê? Para que nós pudéssemos ter certeza de salvação e certeza de vida eterna. Que o Senhor, pois, nos abençoe e nos dê sabedoria para viver em justiça, a exemplo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.